Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura ao vivo e também na internet, acessando futura.org.br. Você já confere aqui esta janela que se abre no seu computador, no seu tablet ou no seu celular para você acompanhar as nossas transmissões ao vivo aqui todas as tardes no Futura. Também entre aqui na aba de programas para conferir as nossas edições anteriores. Estão todas aqui, as mais recentes, nos outros episódios. E o programa de hoje também já estará disponível a partir de amanhã para você assistir quantas vezes quiser e compartilhar aí nas suas redes sociais. Bom, e o estresse atinge 90% da população mundial, segundo a Organização Mundial de Saúde. Só aqui no Brasil, 7 em cada 10 pessoas vão sofrer desse mal em algum momento da vida, sendo que 30% em níveis elevados do estresse. O que desencadeia esse problema pode ter aí as mais variadas origens, desde questões no trabalho ou em família, ou até o uso exagerado do celular, por exemplo. Bom, e apesar do estresse ser responsável pelo instinto de sobrevivência e representar uma defesa natural do nosso organismo, estar frequentemente estressado pode gerar consequências físicas, psicológicas e emocionais. Problemas aí de pele, de cabelos, dores musculares, baixa libido, depressão e insônia são alguns dos sintomas mais comuns. A boa notícia é que o estresse pode ser prevenido com mudanças simples no cotidiano. Então, para saber como, fique ligado no programa de hoje. Para essa conversa, recebemos aqui no estúdio a Magali Arraes, que é cardiologista do HCOR de São Paulo. Bem-vinda, Magali. Tudo bem com você? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Também conosco aqui no estúdio está o Lúcio Novaes, que é psicólogo clínico e diretor da Associação Brasileira de Estresse. Lúcio, bem-vindo à Conexão. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado. E ainda conosco o Eduardo Jorge Custódio da Silva, que é médico neurologista. Bem-vindo, Eduardo. Boa tarde. Boa tarde. Você em casa, como sempre, também é nosso convidado. Aproveite aí os nossos especialistas no estúdio para tirar suas dúvidas, compartilhando essa história com a gente, mandando mensagens, comentários e opiniões nas redes sociais do Futura. Primeiramente, eu vou colocar para você já o nosso facebook.com/canal Futura Oficial. Essa foto de um estressado que acaba de quebrar um lápis é o exemplo de que você deve aí curtir, comentar e compartilhar a nossa postagem, deixando registrada aqui a sua questão. Também mande mensagens para a gente no Twitter em até 140 caracteres, @Canal Futura é o nosso canal de comunicação aí. Ou ainda temos o WhatsApp, que você vai salvar aí no seu celular os contatos do Futura, 21 968 668 414, esses númerozinhos aqui embaixo. Ou ainda também temos o bom e velho telefone fixo, que segue à sua disposição no 0 Operadora 21 2273 5020. Enquanto você manda aí sua mensagem, sua chamada, já começa o nosso bate-papo aqui. Mais uma vez, bem-vindos os três ao programa. Obrigado. Prazer em recebê-los aqui. Eu quero começar ouvindo o Eduardo como neurologista. A gente tem falado bastante aqui no programa sobre o uso do celular em diversas modalidades, para estudar ou mesmo para se comunicar com a gente aqui no programa. Agora a gente tem acompanhado cada vez mais o número de pessoas que não conseguem parar de olhar a cada 2 minutos, a cada 3 minutos para o celular. Isso acaba trazendo também um problema de saúde, né, Eduardo? Também. Na verdade, eu estava até brincando aqui com o pessoal. Quando eu cheguei, eu tentei dar bom dia para 2 pessoas no elevador. Tive uma grande dificuldade, porque estavam enfiados provavelmente no WhatsApp. Isso é normal, né? Ou no ônibus, no celular, tá todo mundo olhando cada um para o seu, no elevador, no ponto de ônibus, na parada do trem. Isso, também tem a síndrome do pensamento acelerado, né? Quer dizer, as pessoas ficam o tempo todo, ficam conectadas, precisam ver a cada 3 minutos o seu e-mail, precisam baixar o WhatsApp, as pessoas têm 30 grupos, aquele barulhinho, pipipi e tal, é o tempo todo, né? Você anda, e você acha que é o seu, né? Imediatamente você tenta pegar o seu celular para responder também. Então, e isso tem consequências bem graves, vão repercutir até aqui na Magali, na cardiologista, vão acabar desde cirurgias, problemas psicológicos, mas muitos problemas neurológicos, depressão, insônia, as pessoas não dormem, ficam conectadas, viram à noite. Quando você não dorme bem, você não rende bem. Quase todas as doenças neurológicas, mas também as outras doenças cardiovasculares, pulmonares, todas elas pioram muito com o estresse. Quer dizer, a gente vive com a adrenalina alta o tempo todo, a pressão sobe, quer dizer, a gente tem uma série de hormônios que são liberados pelo estresse. E se você ficar o tempo todo conectado, você não descansa. Se você não descansa, você precisa de uns períodos de descanso para você relaxar, senão você não anda e aí você começa a desenvolver uma série de doenças.
Sem dúvida. Lúcio, você que acompanha a questão do estresse, como já dissemos aqui recentemente, né, com esse advento aí das tecnologias que nos ajudam muito em algumas partes da vida, em outras podem acabar prejudicando, mas não só a tecnologia, né? Ou mesmo o convívio com dificuldades no trabalho, ou uma relação pessoal, isso também são aquelas modalidades mais antigas de estresse que também continuam bem fortes, aí, infelizmente. Permanece. O que o Eduardo falou sobre a tecnologia, né? Realmente, o estresse aparece, você tem dificuldade de entrar em contato com a pessoa, então, às vezes, como ele falou, é necessário você parar. Né? Entrar, por exemplo, em férias mentais, pensar alguma coisa que você pensava na adolescência. Aquela viagem de ser um jogador de futebol, um ator, uma atriz, um apresentador. Né? A gente pensa no glamour da profissão e aquilo ali ajuda bastante a você descansar, relaxar. É um modo de relaxar e sair desse estresse da tecnologia, que o mundo moderno realmente exige tudo isso. Né? E o estresse é necessário. Como a gente disse aqui, é uma forma de sobrevivência, Isso. mas nem sempre o estresse, quando é levado à última potência, vai fazer bem para a saúde. Sim, o estresse ele é necessário, ele é bom na primeira fase, na fase de alerta, onde você está alerta àquelas situações. Você tem um número significativo de estressores, mas você sabe lidar ainda com eles. Então, você está motivado a realizar os seus projetos, está motivado a viver, sair de casa, trabalhar. Só que há um determinado momento, se você não se livrar desses estressores, ou se você acumular novos estressores, você tem desequilíbrio do corpo com a mente e entra na fase de resistência, onde você começa a perder energia, porque teu organismo está combatendo os estressores, e você tem alguns prejuízos, como problemas dermatológicos, esse cansaço físico, né? E, se não cuidando, você vai passar para a fase de quase exaustão, que a gente chama de fase da ansiedade. A pessoa é altamente ansiosa, pode desenvolver problemas cardíacos, a depressão começa a se instalar no seu organismo e você não se cuidando vai passar para a fase de exaustão, que é a última fase do estresse. Ali, essa depressão começou a se instalar na quase exaustão, já é bem mais severa e tem problemas cardíacos, tontura, desmaios e pode levar o indivíduo à morte. Embora é importante ficar muito alerta, né? A Magali está aqui representando os cardiologistas, esses cuidados com o coração. Agora, Magali, a gente tem acompanhado também muito, fala-se aí sobre a crise que o país vive nesse momento, a economia, as famílias tendo que apertar o cinto, cortar o orçamento. Isso também pode aumentar o número de casos de pessoas estressadas? Com certeza, Cristiano. O estresse ele é um dos fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardíacas. Dentre as doenças cardíacas, você tem como as arritmias, que podem ser desencadeadas em uma situação de estresse, as dores no peito, que são as chamadas anginas, que são decorrentes de obstrução das artérias coronárias, até chegando em níveis mais altos, como o infarto, que é o final da obstrução da artéria coronária, em que você perde o tecido muscular do coração. E aí o coração começa a perder a função de bomba e depois vai começar os graus variados de insuficiência cardíaca, podendo chegar até um momento em que o coração não consegue mais bombear sangue, que já é a fase final, em que, dentre as últimas alternativas, é o transplante cardíaco. Mas o estresse, como o Lúcio falou inicialmente, ele tem essas duas fases. Tem a fase aguda, que é uma resposta, e o sistema nervoso central, a gente tem um sistema autônomo, quer dizer, independe da nossa vontade, a gente não controla. Então, aquele sistema autônomo, ele vai estimular algumas áreas do nosso organismo e a liberação de substâncias, como adrenalina, noradrenalina. E tem gente que é movida à adrenalina, né? Tem gente que gosta de adrenalina, que precisa da adrenalina para ter mais gás para trabalhar, mas ficar 100% do tempo nessa adrenalina no máximo, exatamente. Esse é o problema é o estresse crônico, que além dessas substâncias, existem outras substâncias que são produzidas, dentre elas principalmente o cortisol, que vai ter efeitos deletérios, até desenvolvimento de diabetes, hipertensão arterial crônica. E outros órgãos também podem ser afetados, o estômago,
o próprio cérebro, e levando a quadros graves. Então, antigamente se tinha uma ideia que o estresse seria um fator secundário de doença cardíaca, mas hoje em dia já se sabe que não. Em muitos casos o estresse é o fator principal. É que é muito difícil você mensurar o grau de estresse. Existem testes hoje em dia que você tenta, mas é muito difícil. Existem pessoas que são mais abertas e que falam desse grau de estresse, mas tem outras que não. Outras que são mais contidas e que você não consegue retirar dessas pessoas exatamente qual é o grau de estresse que essa pessoa se encontra. Bom, você de casa aí pode e deve participar do nosso bate-papo aqui, mandando mensagens no Facebook, no Twitter, no WhatsApp, os números vão aparecer aqui embaixo para você. Já tem mensagens chegando aqui. O Daniel de Assis, lá de Goiânia, obrigado, Daniel, pelo WhatsApp que você mandou aí para a gente. E a gente falava aqui sobre a questão da crise, né, de todo mundo preocupado em manter o seu cargo, o seu posto no trabalho. Ele fala aqui da responsabilidade no trabalho, essa pressão para ser cada vez mais eficiente, se manter aí interessante para a empresa, ter os melhores resultados. Essa cobrança do entorno pode também causar o estresse, Eduardo? Pode, com certeza. No trabalho, na escola. Quer dizer, o estresse crônico, tem várias formas de estresse, né? Você tem o estresse crônico, o estresse agudo. A gente estava discutindo antes aqui o estresse pós-traumático, quer dizer, você sai na rua, um assalto, alguma coisa assim, mas assim, o estresse mantido no trabalho, assédio moral, né, que é uma questão, você está tendo uma forma de estresse continuado no trabalho que você rende menos e aí você desenvolve uma série de doenças. E a depressão talvez seja uma das mais comuns, né, seguindo todo o caminho ali que o Lúcio falou. Mas assim, cada um reage de um jeito, né? Cada um reage de um jeito. Até puxando para as crianças, hoje em dia as crianças e adolescentes, eu sou neuropediatra de formação, vou puxar um pouco a brasa para a minha sardinha. O estresse crônico em crianças atrapalha inclusive o desenvolvimento dessas crianças, a quantidade de sinapses, né, que são ligações que os neurônios fazem, quer dizer, um estresse continuado numa criança e num adolescente pode repercutir, inclusive, na idade adulta. Mas o que pode provocar um estresse na criança? Então, é a própria condição que ela se coloca ou muitas vezes é a rotina que os pais colocam a criança de muitos exercícios, muitas atividades? Você tem algumas coisas, até mudou um pouco agora recentemente, aqui no Rio de Janeiro e em outros locais também. Por exemplo, você tem o estresse até de fazer um vestibular para uma criança de 6, 7 anos. Tem que entrar no colégio A, B ou C. Então, assim, aquela criança já está estudando. Ela tem que chegar ali. Se ela não chegar... No Japão é o estado clássico, né? As crianças, aos 6 anos, elas fazem um vestibular e aquela escola, ela vai para o resto da vida e ali, se ela não passar naquela escola, ela vai ter um problema. Então, você tem um índice de suicídio grande. Existe uma questão meio acobertada da depressão em crianças e adolescentes e essa pressão na escola é grande. A gente tem a questão do bullying também, que é um estresse crônico mantido, provavelmente o Manuel lida ali bastante com isso, né? O Lúcio lida bastante com isso, o bullying. Agora ainda tem o cyberbullying, quer dizer, você tem o bullying na escola, que antigamente era o garotinho que era gordinho, manco, olho escurinho, não sei o que e tal. Agora ainda tem no Facebook, no Twitter. É fundamental para entrar em contato aqui com a gente, mas também é uma forma de você sofrer agressões. As crianças estão sofrendo agressões na internet e o bullying no Facebook, mas na escola também. Sem contar do estresse, esse estresse que eu te falei, de ficar o tempo todo conectado, né? Você vê as crianças agora, ele não... Você logo pergunta, chega no consultório, ele não dorme direito. Você já tirou o celular dele à noite? Você passa, tá a criança ali embaixo do cobertor com aquela luzinha ali. Quem tem filhos já passou por isso, né? Sem dúvida. Agora, Lúcio, como identificar esses sintomas na criança, né? Porque o próprio adulto ele vai perceber quando o comportamento está diferente. Enfim, agora, como é que os pais, por exemplo, e cuidadores podem ficar atentos se o filho ou a filha está apresentando sinais de estresse? Então, a criança não é diferente. Ela começa também a ter reações diferentes do normal dela, né? Então, não é muito difícil identificar. A criança chega do colégio de uma maneira diferente, ou mesmo na criança muito pequenininha, no berço, começa a ter comportamento diferente. A mãe tem um tipo de voz, o pai chega com outro tipo de voz, já com amigos, já tumultua o quarto. Então, isso vai desenvolvendo o estresse desde pequenininho, desde criança, né? O importante é você ensinar a criança, depois de entendimento, como ela lidar com o estresse. Né? Ela observar que o mais importante é o que ela é, e não aquilo que está acontecendo, não o estressor. A gente estava falando aqui de estressores negativos, mas, na verdade, também existe o estresse de coisas positivas. Galoteria esportiva causa estresse, casamento causa estresse, nascimento de filho causa estresse. Hoje está nascendo a minha primeira neta, Sofia. Que seja bem-vinda, Sofia. Você está um pouquinho estressado, então? Um pouquinho, mas eu aprendi a lidar com os estressores, onde eu vejo que o importante é o que eu tenho por dentro. Né? O restante, outras pessoas vão resolver. No caso, eles são médicos,
E lá tem um médico que vai fazer cirurgia para minha filha. Então, ela está bem assistida. Minha filha é a mesma coisa, é psicóloga, ela entende que existem profissionais que vão tratar daquele assunto. Então, a preocupação dela é com ela mesma, estar preparada, sem ansiedade, para enfrentar aquela situação. Muito bom. Olha só a pergunta que chegou aqui sobre essa questão do entorno, né? A Eliane, de Nova Iguaçu, mandou um WhatsApp para a gente. Obrigado, Eliane. E ela conta aqui, na verdade, ela pergunta se morar em áreas muito barulhentas pode contribuir para o estresse. Aí ela conta para a gente que acha que vai morrer estressada, pois ela vive nesse meio, Nova Iguaçu é muito barulhenta, e como ela faz para tentar reduzir os níveis de estresse dela, Magali? Sim, o sono, né? A gente precisa ter sono. E o som, durante o sono, ele pode atrapalhar esse descanso, esse momento em que você tem de recuperação das suas energias. Então, tem pessoas que chegam a níveis de estresse muito elevados por não dormir. No trabalho, na pergunta anterior, tem uma síndrome hoje conhecida como síndrome de burnout, que é uma síndrome dessa exigência que as pessoas têm no trabalho. Então, você... Se levar a um esgotamento, Um né? esgotamento, é uma competição tão grande, é um nível tão alto, isso a gente já tem desde as crianças, né? Começa a exigência, você falou, tem que fazer natação, inglês, balé, alemão, grego, tudo Depois tem ao que mesmo passar no tempo. Enem. Depois tem que passar no Enem, tem que ser em primeiro lugar, não pode ser qualquer coisa. A gente estava conversando anteriormente a respeito disso, a respeito das exigências, e às vezes as pessoas vão para determinadas profissões sem conhecer e sem ter aptidão, somente pelo glamour, né? Por aquele glamour que tem em você fazer determinada profissão. E esse grau de exigência muitas pessoas não conseguem alcançar. E aí começa o estresse e a depressão. Cai na frustração e a depressão. Na frustração. Agora, Eduardo, o Lúcio falava um pouquinho no começo aqui sobre a gente parar e respirar, parar e pensar o que a gente está fazendo naquele meio. Que outras dicas a gente poderia tentar pensar aqui em quem está assistindo a gente, eventualmente está se identificando com algumas questões assim, de momentos de estresse, como não levar-se ao esgotamento, como tentar achar no seu dia a dia aí umas formas de parar um pouco mais? Primeiro, de vez em quando, parar mesmo. Parar, desligar as coisas. Ter um lazer é uma coisa boa, quer dizer, fazer atividade física, de novo, a gente fica só na atividade intelectual. Não parar, dar uma caminhada, correr, pedalar, jogar futebol, jogar vôlei, quer dizer, até ler um livro de vez em quando, parar, ler um livro, ver um bom programa como esse também, de vez em quando dá uma boa Convívio, né? Convívio, a gente estava batendo um papo ali fora e a gente estava se desestressando. Nós, a outra menina advogada, a gente estava conversando. De vez em quando conversar, olhar no olho é uma coisa que a gente não vai... Embora a tecnologia, pode parecer que eu sou contra a tecnologia. A tecnologia é ótima, a gente vive da tecnologia. Ela como cirurgiã, eu como neurologista, psicólogo, tem tudo... A tecnologia é fundamental, ela só tem que ser bem utilizada. Tudo tem seu tempo. Tudo em excesso faz mal. Então, assim, mas desestressar, lazer, conversar, estar com a família e estar feliz. E o que o Lúcio falou foi ótimo, né? Quer dizer, não é o que você tem, é o que você é, né? Se preocupar com você, né? Não com o entorno. Você tem que ser a melhor pessoa possível para o seu entorno também funcionar bem, né? Pelo menos foi ótimo. Olha só, tem uma pergunta que chegou para a gente aqui, a gente está falando muito sobre relações de trabalho dentro da escola. Aí tem uma pergunta aqui em relação aos relacionamentos afetivos. Uma crise no relacionamento também pode gerar um estresse, Lúcio? Pode ir, como? E como, né? Muitas vezes. Até as coisas positivas de um relacionamento causam estresse, mas as negativas, é claro que afetam muito mais. Ciúmes, principalmente. Né? A gente escuta muito no consultório. Às vezes, pessoas de idade, 70 anos, 75 anos, com ciúmes da esposa, porque conversou com o vizinho. Então, o relacionamento afetivo é muito, muito difícil. Realmente, mesmo no final da vida, as pessoas têm dificuldade. Meu pai hoje tem 99 anos. De vez em quando tem ciúmes da minha mãe, deve estar assistindo agora, que tem 93. Mas tem um fator saudável de que mostra o carinho, o cuidado, claro, mas quando carinho, levado amor, aí muito a sério. E ter ciúmes depois de 70 anos de casado, é muito positivo. Como é que você vê isso, Magali? Muitas vezes, né, a pessoa coloca a relação aí em primeiro lugar e acaba se estressando demais e prejudica outras áreas da vida também, né? Com certeza. Na verdade, os relacionamentos têm uma síndrome do coração partido, que são as pessoas depressivas, né, que vivem esse estresse crônico e contínuo e que podem desenvolver uma doença cardíaca grave, chegar naquela fase mais avançada que eu falei, da exaustão do coração por isso. Na realidade, o ideal é você viver o momento,
né? E procurar realmente aquelas pessoas com quem tem afinidade. Né? Não adianta ficar insistindo, por vezes um divórcio, uma separação é dolorosa, mas é melhor isso do que você ficar vivendo aquele estresse crônico e contínuo. Né? Então tem muitas pessoas que passam por esse tipo de situação e que depois respiram. Né? Conseguem respirar. Mas é melhor passar pelo estresse da separação do que passar uma vida inteira, né, estressado. Exatamente. Porque não viveu a separação no momento certo. A gente está quase aqui já chegando na reta final, tem uma participação bem importante aqui da Ana Paula, eu queria ouvir uma opinião de vocês. A Ana Paula aqui do Rio conta pra gente que trabalha em uma casa com 3 crianças, onde os pais estão se separando. E ela diz que a filha mais velha agora está brigando muito com os irmãos, não obedece em casa, no colégio ela continua aí sendo exemplar, mas a relação com os irmãos mais novos está complicada, que a menina está sofrendo muito, estressada com a separação. E aí a Ana Paula nos pergunta o que ela pode fazer para ajudar. Ela não é o pai, não é a mãe, mas ela está ali lidando com as crianças no dia a dia. Eduardo, pode dar alguma orientação? Conversar, Ana Paula, conversa com ela e seja amiga dela, esteja ali por ela, né? Acho que é basicamente o que ela pode fazer isso, né? Então coitada, tem que conversar, estar ali para ela. Às vezes você tem um amigo, ela acabou de falar isso aqui, né? Tem alguém que você tem uma afinidade, se você puder conversar, isso baixa até a pressão da gente, baixa a nossa frequência cardíaca, tem um pouco a ver com a terapia cognitivo-comportamental. Quando você está feliz, você melhora. Então, se ela é amiga da menina, se ela tiver com ela, às vezes uma palavra de carinho, conversar, bater um papo, não precisa fazer nada demais. Melhor do que um Rivotril. Um Rivotril não é uma boa. Muito bom. Lúcio, como é que você vê? Eu acho exatamente, conversar argumentos e contra-argumentos, né? Embora sejam crianças, se for acima de 9 anos, fica sempre mais fácil, que já entende como um adulto, apenas às vezes não tem oportunidade de conversar, mas só socializar e procurar olhar para dentro dela mesmo, né? Para se proteger um pouco e esquecer um pouco das crianças a nível de estressor. Lembrar que ela tem que encontrar a solução para o problema e não conviver com o problema. Muito bom. Deixa eu aproveitar aqui e mostrar para você de casa na internet também outras formas de informação. Você pode buscar aí no Facebook da Associação Brasileira de Estresse, que aparece na tela para você. É facebook.com/abrasileiradestress. E aqui já tem uma série de dicas e postagens aí para você tentar tornar o seu dia a dia menos estressante. Também, aproveitando que a gente está aqui na internet, vamos agora aqui ao site do HCOR, o hospital representado aqui no nosso estúdio pela Magali, está aí hcor.com.br, hospital especializado no coração lá em São Paulo. E também acesse essemundodigital.com.br. Aqui tem umas dicas aí de como utilizar também, né, as redes sociais e tudo mais de forma saudável, né, Eduardo? De forma saudável, esse é o objetivo desse site. Muito bom. Bom, para agora então preciso me despedir de vocês. Muito obrigado, foi um programa tranquilo, sem estresse nenhum. Espero que a gente tenha contribuído para quem está em casa também passar uma tarde, uma noite menos estressante, que você leve essa discussão aí para suas rodas de amigos, família e tudo mais. Mas por agora, então, obrigado aos 3 pela presença. Obrigado. Foi um prazer recebê-los aqui. Valeu. Valeu. Você de casa, então, eu te espero aqui de segunda a sexta ao vivo, 2h30 da tarde. Temos nossas representações, 00:30, 7h30 da manhã na tela do canal Futura, ou qualquer hora do dia e da noite na tela do seu computador, lá no nosso site, futura.org.br/Conexão Futura. Um abraço para você e até a próxima.